Sejam bem-vindos a mais o Pode Despertar. Pode Despertar, ele nasceu com o intuito de trazer mensagem para outras pessoas que às vezes passa por uma situação, sabe aquela situação que você fala, estou no fundo do poço, não sei o que fazer, será que estou enlouquecendo, será que está acontecendo alguma coisa comigo e você não tem uma saída, não tem uma solução? Para isso existe o Pode Despertar, para trazer mulheres para contar uma história real, tudo que elas passaram, tudo que elas viveram ao longo da vida e que elas podem trazer essa ressignificação na vida de todos vocês. E hoje, no nosso Pode Despertar, eu trouxe 3 mulheres maravilhosas que vão deixar aqui um pouquinho da sua história, como que elas mudaram, como que elas podem ajudar na vida de vocês, que é a Graziele, a Camila e a Suzana. Sejam todas bem-vindas, meninas. Gratidão. Obrigada. Grazi, para começar, você pode se apresentar, falar um pouquinho da sua história, como Sim. que houve esse despertar na sua vida? Bom, me chamo Graziele Aparecida e o meu despertar ele começou ali por meados de 2017, onde eu tava me sentindo frustrada, comecei a me questionar realmente se a vida era só aquilo, trabalhar, pagar conta, trabalhar com algo que não estava me realizando na época. Eu acho que isso foi bem importante, assim, esses questionamentos. Será que eu vou viver a vida inteira fazendo só isso que eu faço aqui? Mas faltava alguma coisa. E também no quesito, né, de ter tido uma frustração amorosa. Então, esses foram os motivos do meu grande despertar. E ali eu comecei, né, a estudar um pouco mais sobre a lei da atração. Foi assim que surgiu para mim o despertar de que existia algo maior. Então, uma pessoa, ela veio até mim, colocou assim uma frasezinha na minha cabeça e dali, né, a sementinha que eu chamo, eu comecei a estudar sobre lei da atração e aí parece que o universo abriu um portal e caiu várias Tudo. informações. Aí você fica, meu Deus do céu, onde que eu tava? Que não Pediu, né? tinha tudo Atraiu. Aí isso. depois já tem como questionar. Eu acredito que naquela época eu estava vivendo um pouco de depressão também, né? Não a nível de ser diagnosticada, porque não procurei ajuda, mas eu vivia muito cabisbaixa, sempre chorando muito, muito cansada de tudo, com muitas fadigas, assim, mentais até. Então, meu despertar, ele começou ali, quando eu comecei a entender que existia algo a mais. E aí, comecei a adentrar vários outros processos, e ayahuasca, terapias, constelação e tudo em prol primeiro da minha vida, porque eu estava precisando naquele momento. Só que eu me vi muito sozinha, que eu acho que é o que muitas pessoas passam, né? É muito solitário o despertar, porque as pessoas à nossa volta nem sempre, a minha mãe já tinha despertado, mas nem sempre as pessoas despertam, né, à nossa volta. E aí a gente descobre um mundo novo e fala, com quem que eu vou compartilhar tudo isso? Então, meu despertar, eu sinto que ele foi bem solitário nesse quesito, né? Apesar de ter a minha mãe, eu queria que as outras pessoas entendessem também o que eu estava vivendo, o que estava acontecendo. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Eu conheci muitas outras pessoas que estavam nessa mesma caminhada E é e difícil, tornei né? disso tudo um Conhecer muitas trabalho. pessoas, né? É, Porque aí você fica tentando. Será que aquela sim, pessoa sim, também. Ou você quer fazer a outra pessoa despertar, sim. né? Mas eu acabei indo para Hum. os ambientes certos, passei de curar somente a mim para também levar esse conhecimento para as outras pessoas. Então foi assim que iniciou meu despertar, através de uma frustração profissional, financeira e amorosa. Tudo junto, Tudo um um combo combo, completo. um Um combo combo completo. completo, né? Que você olha e fala, tá tudo uma bagunça aqui. E Não é agora? possível que é só isso a vida, não é possível que eu sempre vou ter problemas de relacionamento, problemas financeiros e problemas profissionais. Então, meu despertar, ele começou com essas dores latejando dentro de mim. E hoje eu posso falar que, graças a Deus, passei por isso cedo, que algumas pessoas demoram muito Muito. tempo para passar por isso, às vezes anos, né? Chegam até os seus 50 e nem sabem o que que é o despertar. Eu passei, acho que eu tava com uns 23, 24 na época, sou ruim de conta, mas mais ou menos essa idade. Essa idade. E você, Camila, como que foi o seu despertar? Eu falo que é uma mistura de Brasil com Egito, viu? Porque eu tenho mais de uma década, né, como bancária, ou GEIS, né? Mas eu já estava no banco e eu me cobrava muito, né? E eu não sabia que isso estava disfuncional na minha vida, né? Isso estava me causando um problema. Até que eu passei por um burnout. E aí a estafa, né, nem sabia o que era burnout na época e tava no começo, né, disso tudo. E eu adoeci. Então, eu tive uma trajetória muito incrível, assim, nos primeiros 4 meses de banco.
né? E aí chegou uma hora que eu não sustentei mais esse lugar, tanta cobrança interna, né? Então tinha a externa, Sim. a gente sabe, né, que no banco a gente equilibra vários pratos, mas a minha cobrança interna era muito grande. E aí eu comecei a olhar para outros pilares da minha vida, né? Então eu vi que meu relacionamento também estava disfuncional. Eu vi que eu tinha uma grande, muitas vezes a gente acha que a vida é aquilo, né? A gente não tem um modelo para comparar e falar, isso aqui tá errado. Você acha que é aquilo, você, né? É a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou Assim, morrer assim, minha família era assim. E aí eu assim, como a Grazi, eu me questionava. Eu falava, gente, não é possível. Eu não aceito isso, viver dessa forma. Tem alguma coisa errada, eu preciso buscar. E aí eu já fazia terapia há muitos anos. E eu falei, eu preciso trocar de lado, porque tem alguma coisa que os terapeutas não me contam e eu preciso descobrir. alguma coisa que eles não querem falar, não podem falar. Sim, não é possível, quanto tempo eu vou ficar me tratando? E aí eu comecei a estudar. Então eu fui para psicanálise, fui para hipnose, eu fui para todos os níveis de coach, eu fui para imersão, eu fui para retiro, eu fui para lei do tempo, eu fui para o Axis, Theta Healing, para ayahuasca, tudo que você imagina, eu vivi dentro das terapias. Eu fiquei 4 anos Vivendo fazendo só. sabáticos, mas não tão sabáticos assim, porque eu tinha crises. Então, eu tinha crise de pânico, de ansiedade. Eu lembro que teve um mês, assim, de fevereiro, que eu tive crise de pânico a cada 15 minutos. E aí, eu não queria que meu marido soubesse, porque eu não queria que ele achasse que a esposa dele era uma fraca. Eu fui criada num lugar onde as mulheres tinham que ser fortes. E eu não queria mostrar para os meus filhos a fragilidade e a vulnerabilidade da mãe. Então, sofri calada. Poucas vezes meu marido me viu pedir socorro, porque eu realmente era fisiológico. Era químico, né? O processo é químico. E aí eu falava, poxa, estudei, fiz a psicanálise, fiz tanta coisa, por que que eu não tô conseguindo? Se meu modelo de mundo mudou, por que que eu não tô conseguindo controlar? E aí eu fui entender que também tem o efeito do Covid, né? Eu fui para uma pós chamada Biofísica, onde a gente Ah. trabalha toda a parte da energia dentro da física, com aparelhos de inteligência artificial, mudando o hertz, a frequência do corpo físico e do campo morfogenético. E aí eu entendi que não era só mental. Existia a informação na célula e que eu precisava limpar o meu corpo, mas que também o Covid tinha causado em todos nós que pegamos, né, o que tomamos a Sim. vacina, existe um processo inflamatório até hoje. Então, tem uma conexão entre intestino, o cérebro, o campo, tudo isso. Existe a informação do campo que retroalimenta esse físico, mas era muito além do só pensar, imaginar e positividade, que às vezes entra num lugar tóxico, né? Aí eu fui pra neurociência, fui pra vários Todos vertentes. os campos Tudo que possíveis. você imaginar, eu fico até sem graça, porque às vezes a pessoa fala, eu conheço a terapia, mas eu falo, vou ficar quieta, porque senão a pessoa fala, nossa, mas eu fiquei 4 anos, nesses 4 anos, eu tinha 1 a 4 formações todos os meses. Então eu viajava, eu fazia retiros, chegava a ficar 11 dias em treinamento, e o que que eu fazia? Eu mergulhava na dor. Então, por exemplo, eu não acreditava em constelação. Falei, eu não acredito, eu vou lá porque eu vou provar que isso é mentira. E eu Levou 2 tapas na primeira de. cara. Não foi nem tapa, eu dei uma voadora, assim. Foi muito intensa. O primeiro movimento, que foi de reposicionamento no campo, eu vi que eu não era a terceira filha. Aí eu fui perguntar pra minha irmã, né? Até então eu achava que eu era a terceira. Aí eu fui perguntar pra minha irmã. Falei, cara, você ficou sabendo? Ela, não, a mãe perdeu o primeiro. Eu falei, nossa, eu não tinha como saber disso. Eu nunca tinha conversado sobre isso com a O minha irmã. campo nunca mente. Mas Campo pra mim nunca mente. eu sou muito da ciência. E aí, só que eu não era. Minha família, eu nasci num berço muito espiritual, né? E aí, um dado momento, por frustrações, eu acabei indo muito pra ciência, falando, não, eu vou provar que isso aqui é, entende? Então, hoje eu falo que ciência e espiritualidade é uma única coisa, depende da dimensão da nossa mente pra poder acessar e entender. Então, talvez nós não estejamos 100% prontos pra entender o que é ciência e o que é espiritualidade numa única coisa. E aí, eu comecei a perceber que existia um mundo, assim como a Grazi. Nossa, eu quero contar pra todo mundo, mas peraí, não é verdade de todo mundo. Não é. Meu marido é da congregação, ele é evangélico. Então, assim, nasceu, né? Não que ele não é Sim. batizado, mas ele cresceu assim, cheguei E na segue igreja. Eu essa não tenho nada contra. Só que eu participei de muitos rituais, assim, né? Então, desde Umbanda, Candomblé, Mesa Branca, eu fui procurar Deus em todas, eu tinha que entender. Hoje eu faço parte da Eubiose, que é uma escola iniciática de ocultistas. Tem anos, né? Então, a gente tem um grau. E a gente vai estudando a teosofia, né? Então, a gente estuda Deus, a gente estuda o conhecimento. E aí começou a fazer muito sentido pra mim, dentro da física e da física quântica, a gente entende que o Deus é o nosso próprio espírito, então não é fora, é dentro, né? Mas eu preciso do fora, porque muitas vezes a gente fica nesse conceito de que o despertar é pra dentro. Ok, só que ele só vale quando eu interajo com o meu entorno e eu faço isso valer, porque se o conhecimento que eu adquiri não serve pra que eu me torne melhor dentro da minha própria casa e no meu entorno, porque eu me escondo numa caverna, ele não me adiantou de nada.
Então, aí eu fui para esse lugar. que Só que hoje eu incrível. trabalho no organizacional. Então, eu trabalho dentro do corporativo, né? Eu sou consultora de desenvolvimento organizacional e sou treinadora comportamental. Então, com mulheres, eu trabalho na reestruturação da identidade de uma forma científica e metafísica. Trabalho na parte do campo, na parte da neurociência, técnicas para a gente poder desfazer essa rede neural que tá fazendo ela continuar naquele lugar. E no organizacional são as palestras, agora apoiada a NR1. Então, isso é muito bom, porque a gente consegue. Tem muitas pessoas dentro do corporativo sofrendo Sofrendo com por esse depressão, processo. passando por esse processo, e eles E não não sabem que entende. tem outro mundo. Então, eu trabalho com a parte da metafísica também, fora do organizacional, mas eu consigo acessar essas pessoas que acham que elas estão em outro mundo, Que é estão. o que a gente estava Sim, conversando, né? Exatamente. E você, Suzana, como que foi o seu processo? Ah, então, Conte-me tudo. eu já, desde criança, eu falo que eu já nasci num outro mundo, né? Eu nunca consegui me... Você já nasceu despertada. Então, porque eu nunca consegui entender e nem aceitar o que vinha de fora, onde você tem que seguir um padrão. Você precisa ser a menininha boazinha, de perninha fechada, sorrindo para todo mundo, pedindo desculpa e agradecendo. Eu mandando, já desde pequena, se eu soubesse falar palavrão naquela época, eu já falaria, para mandar todo mundo para algum lugar. Fala, não sou obrigada Não a sou seguir. obrigada a nada. Então, eu já nasci com isso dentro de mim. Eu não sou obrigada a nada. Que Quando demais, eu procurava, né, fui indo para adolescência, e também eu não conseguia me integrar muito com as pessoas. Então, quando eu estava assim num grupo, até desde a escola, do primário, quando vinha muito aquelas coisinhas ali assim, eu já saía. Meu, isso por que eu ficava ali? Mas por que todo mundo vai aqui? Por que todo mundo segue Por que que algo ninguém que alguém questiona? falou e vai ali? Então eu já saía do mundo real das pessoas e já, porque eu também já tinha conexão, eu já via fada desde criança, então eu já via as fadas. Minha mãe tinha um quintal muito bonito, com muitas rosas, e era o lugar que eu mais gostava de ficar. Mas eu nunca estava sozinha. Então eu não falava que eu tinha uns amiguinhos pra ninguém, porque eu já falava, se eu falar, vão falar que eu tô doida, né? Doida. Que eles não vão estar vendo, porque até hoje meu irmão nunca falou que viu. E Que- você vê. E aí ali eu já ficava, mas eu brincava com as fadas, tinha os gnomos, os bichinhos que era diferente, que eles se conectavam comigo. E Gente. alguns animais também. Então, alguns animaizinhos ali também eu já tinha conexão. Eu conseguia entender meus bichinhos de estimação. Eu fui uma criança que eu tive tudo que vocês imaginam. Não é uma fazenda nem um sítio, é uma casa normal, mas eu tinha pintinho que vinha coloridinho, que depois virava minhas galinhas de estimação. O seu não eram os amigos imaginários, eram as fadinhas, eram Aí os... quando as minhas galinhas sumiam, eu ficava lá, alguém comia, né? Óbvio. E eu, mas algum bicho comeu ou foi embora, fugiu. Depois de adulto eu fui descobrir que a gente comia, né? Os meus bichinhos de estimação, mas eu tinha já essa conexão e eu conseguia sempre entender o que meus animais estavam sentindo. Então eu tinha coelho, eu tinha codorna, eu tinha galinha, gato, cachorro, papagaio, Tudo. tinha tudo. Só que eu conseguia ouvir eles me chamando. Eu conseguia entender o que eles estavam falando mentalmente. Mentalmente. Então eu já sempre fui uma criança diferente, né, dos outros. Dos Então, outros. eu sempre ficava mais quieta, porque eu falava, não posso falar. Se eles não estão entendendo, meu irmão, a gente às vezes ficava tipo na hora de dormir. Ah, Aí meu irmão sempre queria minha mãe. Aí eu falava, mas fecha o olho, Dé. Fecha o olho, vamos dormir. Aí ele falava, não, mas eu não gosto do escuro. Mas não tá escuro quando você fecha os olhos. Ele, claro tá claro. claro que quando eu fecho o olho tá escuro. Eu falei, não, você não vê umas luzes, uns brilhos, você não vê uns símbolos. Olha quantos símbolos. Fecha o olho, você vai... Ele, eu não tô vendo nada. Ai, meu Deus, eu não posso mais ficar falando pra ele. Quando eu fecho o olho é escuro, porque pra ele não é. E quando que você sentiu essa necessidade de falar assim, meu, agora eu tenho que falar, porque agora não dá Aí eu mais pra mim. depois da ayahuasca. E aí depois eu fui tendo também no decorrer a conexão com as minhas entidades, né? Meus mentores, as entidades. Só que ainda ficava muito no obscuro, porque a minha família é católico, com evangélico. Então, meu, como que chega essa doida quebrando todas as regras em todos os níveis e sentidos de uma família tradicional? E aí fui conhecer algumas religiões, candomblé, umbanda, o espiritismo, o catolicismo, as evangélicas. Eu fui em todas as religiões que você imagina para conhecer. Nunca consegui adentrar e ficar e baixar a cabeça para nenhuma. E falar essa. Não, nunca. E aí
fui fazer vários cursos também de terapia, né? Também fiz vários, que aí você vai procurando, você vai buscar, aí você vai entendendo também que é uma teia, né? Existe uma teia universal Uma coisa que ligada à liga tudo a outra. todos, E aí eu fui conseguir entender, identificar mesmo tudo isso na ayahuasca. Que foi quando você teve Foi essa quando eu ligação. tive realmente o entendimento do que acontecia comigo, o que era ser livre, o que era ser universalista, o que era não estar adepto de nenhuma religião. Não tá ligado a Não nenhuma, tá preso em ligado a nenhuma. nada. Aí eu comecei a entender que religião, ela só aprisiona. Ô, Su, e a Camila até falou um ponto importante. A gente descobre que desperta, entende algo dentro da gente e não adianta se a gente deixa aqui dentro e não coloca pra você fora. tem que... Como que foi esse processo, Grazi, quando você despertou? O que que você... Da hora que você falou assim, agora o que que eu preciso fazer? Porque a alma chama, né? A alma grita que fala, eu preciso botar pra fora, eu preciso fazer algo por alguém. Como que foi esse Na processo? época, eu trabalhava num salão de beleza. E aí eu tinha muito acesso às mulheres, né? Aí é agora! Olha, tudo que eu aprendia, sentava alguém na cadeira, às vezes pra lavar um cabelo só, fazer uma unha. Aí ela vinha, trazia, jogava assim no meu colo. Um monte de informação. E parece que vai atraindo, não E é? aí, dias antes, eu tinha estudado sobre tudo aquilo. Então, eu pegava tudo aquilo que eu tinha estudado e eu já dava um caminho pra ela. Falava, olha, eu conheci o Ho'oponopono, eu conheci aqui a Beth Russo, eu conheci aqui Barra de Axis, Constelação, já ouviu falar? E aí, eu fui começando a passar ferramentas para os clientes. Então, o meu primeiro processo já de servir com o que eu estava vivendo foi dentro Foi do salão dentro que eu do trabalhava. salão. Foi. E aí, já comecei a passar todas as informações. Até o momento que aí depois você viu e falou assim, não dá mais pra... Você continuou por muito tempo no salão? Aí a minha vida virou de perna pro ar, né? Eu tive que me separar, eu tive que abrir mão de um casamento, porque a medicina, ela trouxe pra mim que eu estava vivendo uma farsa, que eu estava ali buscando o meu pai, e aí fazendo constelações Nossa. familiares, eu fui casada com um homem 25 anos mais velho do que eu. E aí eu tava casada e vivendo todo esse processo de despertar junto ali naquela relação. Mas eu tive uma outra frustração amorosa antes. Então foi todo um processo voltado muito pro relacionamento. Eu buscava muito meu pai nas relações amorosas. Tanto que eu me casei com esse homem 25 anos mais velho. E aí eu precisei jogar tudo pro alto. A desconstrução. Nossa, Eu precisei coragem, né? decidir me separar. E eu decidi em novembro de 2018. Foi onde eu fui consagrar minha primeira vez a ayahuasca também. E aí eu decidi separar. E o que que aconteceu? A gente trabalhava em salão e eu falei, não, eu já me decidi separar, só que eu vou esperar até acabar as festas, porque a gente trabalhava em salão, então final de ano é muito bom, né? Eu não ia deixar ele na mão também, porque apesar de tudo era uma pessoa muito boa pra Muito mim. boa. Dia 31 de dezembro, esse homem passou mal, muito mal, muito mal, muito mal. No dia 2 a gente foi pro pronto-socorro, porque ele ficou do dia 31 até o dia 2 muito mal, e ele tava com leucemia. Aí eu não sabia. Eu nunca contei isso ao vivo. Eu não sabia se eu chorava, porque ele estava doente, porque era uma pessoa boa, que também não precisava passar por aquilo, mas eu entendo que era o processo dele também, talvez, de despertar. E eu não sabia se eu chorava porque eu queria terminar. E como que eu ia terminar agora que eu não tinha tomado a decisão lá atrás, antes de descobrir isso? Então, outra dica, né? Decidiu algo, não procrastina. Vai lá e toma Faz a decisão. logo, Resolva, porque... né? Porque aí eu tive que lidar com a doença dele, eu tive que lidar com a culpa que eu já tava sentindo, porque eu já tinha tomado a decisão, e ninguém sabia que eu já tinha tomado a decisão. E não podia também ser feliz, ser livre pra... Exato. Então, eu precisei jogar tudo pro alto ali. E foi em 2019. Quando foi o ano da pandemia? Foi 19, foi, 19 ou foi foi, 2020? logo no 19. Covid. Foi É que foi 2020, 20, né? né? No começo de 20 Isso, estourou, então né? foi de 2019 para 2020 que eu tive que tomar essa decisão. E aí, em 2020, quando a gente descobriu que ele tava com leucemia, fiquei com ele todo o processo pra gente entender o que tava acontecendo, descobri que era uma leucemia tratável, ele ia ficar bem pro resto da vida, não precisava de transplante. E veio a Dia pandemia. 17 de fevereiro, eu pandemia. terminei com ele, Ah, né? Ele também foi pego de surpresa, porque eu não tava entendendo nada, eu terminei com ele, entrou a pandemia. Então, tudo aconteceu assim, eu saí do relacionamento no meio da pandemia e me joguei de cabeça nas terapias.
Só que eu me joguei nas terapias no momento que tava todo mundo precisando de terapia, porque não terapia. tava lidando bem com o que tava lockdown, acontecendo no né? mundo. E eu, apesar de tudo isso, parece que eu tava anestesiada naquela época, porque não adentrava nada meu campo, não adentrava a vibração de medo, eu não tinha medo do Covid, eu não tinha medo das pessoas que estavam com Covid. Minha mãe pegou Covid, eu tomava bebida no mesmo copo que ela, eu cuidei dela com Covid. Parece que você fica num campo meio. Eu, quando tive meu despertar, parecia que eu tava. Sabe quando você tá tudo passando assim ao seu redor você e nem você vê. só. Outra Você dimensão, só- não vai estar Você desdobrada. tá assim, ó, só escutando as pessoas ao seu redor e você não consegue se concentrar em nada, não É um é? duplo Alguma coisa quântico assim? isso aí, né? Apesar de eu estar vivendo todas aquelas decisões, vivendo todos aqueles processos, eu tava Ah, tranquila. Eu tava tranquila. Eu passei pelo que processo ótimo. e foi ali que o meu negócio mesmo, as minhas Engrenou. terapias ingressaram e eu atendo desde então. Quando eu abri mão do salão, abri mão do relacionamento, eu precisei de um outro trabalho. Eu até atendia já umas clientes ou outras esporadicamente, tinha um pouco de insegurança da minha parte, se realmente eu estava fazendo certo, levando realmente coisas boas para as pessoas. Me questionei muito sobre isso. Mas quando a pandemia entrou, eu falei, é isso É isso que eu vou vamos para fazer. cima. E aí foi desde então. Por quê? Eu sempre quis trabalhar em casa também. Então, naquele momento era propício, todo mundo não Unir o útil ao tinha que ser agradável. online. E ficou desde então. E aí muitas pessoas, né, estavam passando por esse processo também de medo, de insegurança. E foi dessa forma. Eu precisei tacar fogo no barco e me jogar, E aprender a jogar. nadar. Não teve jeito. E você, Camila, como que foi? Você falou que emendou nas terapias, foi fazendo, mas e aí? Aí você falou assim, fiz todas as terapias, que aí você já falou, começou a trabalhar, né, com a ligação entre as mulheres, no corporativo, mas foi como esse estalo? É agora, pronto, vou avisar todo mundo e pronto. Na verdade, ai, eu acho que as mudanças são tão intensas e tão rápidas, assim, sabe? Que eu não sei dizer exatamente foi aqui, porque foi acontecendo e foi Naturalmente. mudando tudo tão rápido. E quando eu vi, eu já estava palestrando, mas eu ainda tinha crise, então eu me sentia uma farsa. Então eu saía de uma palestra onde tinha sido incrível, as mulheres, assim, super tocadas e foi transformador. Eu lembro até hoje de uma específica. Eu entrei no carro e eu tive crise. E aí, o que que é uma crise, né? De ansiedade, de pânico. Muda um pouco de pessoas, mas é taquicardia, é sudorese, é uma sensação de morte. Eu tremia inteira. E aí, eu falava assim, Deus, eu não posso estar nesse lugar, eu sou uma farsa. Como é que eu palestro? Eu vejo a contribuição na vida do outro, mas eu não tô conseguindo resolver a A minha. minha. Eu me cobro muito por congruência. Eu preciso ser aquilo que eu falo. E aí eu falava, poxa, eu tô praticando, eu tô vivendo, mas eu não tô conseguindo. E aí teve um dia que eu falei, acho que isso não é pra mim. E aí, até então, eu sou mentora de mulheres, mas eu já atendi vários homens nesse caminho, né, das terapias. E aí eu ia atender um homem específico, e eu falei assim, Deus, me dá um sinal, porque eu acho que não é o meu lugar. Eu acho que eu acabei indo para esse lugar por uma dor individual, projetei no outro e tô aqui, né, mas... E aí eu fui atender um homem, e eu tava com os aparelhos, né, quânticos, e eu fui fazer um Theta Healing nele, mas não saiu. E a máquina começou a funcionar sozinha. Então, eu tenho um equipamento que, pelas glândulas de suor da mão, ele identifica os desequilíbrios no corpo físico, nos órgãos. E Que é até o Theta Healing. Não, não. É um aparelho É um de aparelho, biofísica, que é quântico. A pessoa segura segura aqui na mão, pelas glândulas de suor da mão, ele vai passar por uma resposta galvânica para o aparelho, que aí se chama biofeedback. E ele vai fazer o equilíbrio nos corpos, até o quarto. Então, pela física, a gente já consegue capturar e provar os 7 corpos de luz. Eu até tenho um podcast que eu gravei isso. A gente mostra a imagem. Então, no corpo físico, a nível de órgãos, no duplo etérico, no astral emocional e até o mental concreto. Então, a gente atua até nesses programas emocionais, energéticos e mentais, além do físico que já somatizou, né? Então, ele começou a fazer. E aí a máquina começou a funcionar sozinha, porque eu nem tinha programado ainda. E aí eu senti uma vibração muito diferente. Eu falei, eu vou deixar ele aqui. E nesse caso, ele tinha dito pra mim que isso era uma sexta-feira. E ele falou assim: segunda-feira, ele já tinha colocado ali tinha premeditado uma situação ali em relação à vida de uma outra pessoa, né? Que eu acho que os nomes eu não posso falar aqui. Sim. O nome que eu digo da situação, porque senão trava o vídeo, né? Sim. Então, ele estava decidido enfim, Entendi. uma outra pessoa. E nada tirava aquilo da cabeça dele. E aí eu falei, ok, faz a terapia, a gente conversa. Voltei,
Depois de 10, 15 minutos, ele soltou o aparelho e ele falou pra mim: todo mundo tentou me convencer a não fazer isso. Eu não sei por quê. Simplesmente não faz mais sentido pra mim agora. E aí, aquilo, assim, eu senti que tinha algo muito além. Eu falei assim, não sou eu. Nós somos só um canal, existe algo maior atuando Sim, aqui. tenho E eu certeza. agradeço muito por isso. E esse mesmo homem, um dia, aí ali eu falei, meu Deus, e aí ele falou pra mim, ele falou, olha, na aula que você deu em tal dia, eu tinha decidido que eu ia tirar minha vida. Aquela aula mudou minha vida. Então, assim, eu tive vários relatos, tanto de homicídios, suicídios, enfim, várias coisas que alguma coisa aconteceu e que aquela pessoa decidiu mudar. Então, se eu tinha naquele dia pedido um sinal pra Deus, então eu falei, então tá. Então, eu realmente tenho uma contribuição, preciso sair do meu umbiguinho, parar de achar que é sobre mim e acho fazer que é aquilo sobre que eu fui os chamada outros. pra fazer. E aí eu saí, quando eu voltei pro corporativo, eu tinha saído de licença depressão. Eu tava quase um ano entre vai e vem de afastamento. No primeiro mês de retorno, eu fui mentora dos meus colegas. Então, eu nunca vi isso. Você sai como a doida, depressiva e volta como mentora? Aí eu peguei e falei assim, tem algo muito maior aqui que eu não tô enxergando. E então, eu comecei a entender que eu estava em desequilíbrio. O banco fazia parte dele e eu não tava 100% pro banco. Então, eu precisava ser verdadeira. Porque o banco me ajudou muito. Eu sou muito grata a tudo que eu passei. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei no banco, eu não seria Você quem não eu sou seria quem também. você é hoje. Exato. Então, eu comecei atuando com os meus colegas do banco, fazendo palestras. Quando eu vi, eu já estava em treinamentos, aí eu tive meu podcast. Eu vivi tantas experiências incríveis que eu falo que eu sou muito privilegiada por ter conhecido tantas pessoas diferentes. A Lei do Tempo, que é uma profecia maia incrível, né? Que fala sobre o tempo artificial. Não sei se vocês conhecem. Eu vivi uma experiência lá em Canela, né? Na Nova Terra. Nós ficamos lá 7 dias e meditando em prol de vários lugares do mundo, né? Cada lugar da nossa articulação, das 13 principais do corpo, tá ligado a um lugar do planeta. E é muito mágico, porque quando você sai do Caramba. racional. A gente teve uma meditação que na época era o Japão que estava passando por uma situação e a gente estava meditando. Isso, e eu lembro até hoje, tava ali, era no joelho que a gente conectava naquela frequência daquela articulação. E eu falava, meu, isso é mentira, que loucura, o que eu tô fazendo aqui? Eu entrei numa espiral, num negócio que eu nem sei explicar, e tava todo mundo tão empenhado, né? Uma galera. Eu não conseguia nem andar depois de tanta dor naquele lugar que a gente tava. Porque a gente tava meditando em relação à cura daquelas pessoas. E eu falei, não dá pra explicar isso, não dá pra racionalizar isso e nada mais. Então, nada do que eu vivi nesses últimos 4 anos, eu vejo que a neurociência e a Kabbalah é muita conexão. Então, explica muita coisa. Quando eu olho pra Kabbalah e olho pra neurociência, tá muito conectado, mas, e como você disse, todas as terapias têm ali uma teia, mas não dá pra racionalizar, e eu acho que quando o seu corpo, ele vibra, ele te mostra, é pra esse lugar que a gente tá voltando, que a gente perdeu essa conexão. Perdeu a essência, né? Perdeu. E você, Su? Então, aí já nesse processo todo, aí um dia, na pandemia, começou a pandemia, aí a gente foi consagrar. Sempre tá ligada à Tá. pandemia, né? Aí a Pandemia gente foi foi o grande consagrar a última consagração pra fechar ali a pandemia e sabe Deus o que ia acontecer depois, né? Tô lá, tomei meu chazinho de ayahuasca, tô lá no meu processo, daqui a pouco. E eu preocupada, né? Muito preocupada com o que eu ia fazer, porque eu também fui cabeleireira a vida inteira, tive salão de cabeleireiro, na época eu tava trabalhando com o ex-marido da Grazi, na Vila Madalena. Entra a pandemia em março, eu tinha agenda até agosto. Então, quer dizer que eu sempre estava tranquila, minha agenda sempre estava Sempre lotada. tava. Entrou a pandemia, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer o mês que vem? Vou ter que entregar a casa que eu moro, voltar para casa do meu pai e da minha mãe, depois de 40 anos, com as mochilas e os móveis nas costas, não tem um lugarzinho aqui para mim, né? A minha mente racional pensando e já sofrendo pelo A gente que nunca ia enxerga a parte acontecer. boa, Não. né? É sempre o Sempre. pior pra depois. Aí, e já que esses pensamentos intrusivos ali me corroendo. Aí fui tomar o meu chá de ayahuasca. Falei, meu Deus, e agora? Ai, medicina, me ajuda, me orienta. Tomei o chá, daqui a pouco no meu processo. 3 tapas na cara. Você passou quase 10 anos estudando terapias. E você não usa nada. Bem assim, você ouve aquela voz na sua cabeça. Você não está usando nada. Que As suas adianta? gavetas não usam diploma. Suas gavetas não precisam de cura. Então você levanta e vai trabalhar com o que você aprendeu. Mas eu só sei fazer cabelo. Não, você sabe levar cura para as pessoas. Acolhe. Se você não souber o que falar, dá um abraço. Acolhe. Porque é agora que você vai precisar tudo que você foi preparada esses anos todos. E você não vai passar dificuldade. Pode ir.
Que loucura. Aí eu- Fica até arrepiada. Aí a gente volta, né? Porque você fala, nunca tô pronta, nunca tô preparada. Porque eu tô lidando, não consigo lidar nem comigo. É igual que a Camila falou, né? Eu não consigo, eu sou uma farsa. Como que eu Eu sou uma consigo? farsa, Tá eu acontecendo não isso consigo lidar nem comigo? comigo. Como é que eu vou falar pra outra pessoa? E aí, tá. Aí eu ficava, então, peraí, mas antes de eu comer, isso na mesma sessão de ayahuasca. Então eu tenho que aprender mais sobre isso. Aí daqui a pouco, pum, fui jogada numa outra dimensão também, onde eu me vi de frente pra mim, sentada, mas com uma anciã, tanto que minhas mãos eram tudo cheia de cinza, assim, e eu me olhava e eu falava pra mim, você não precisa aprender mais nada. Mas uma voz assim, né, que é Só vai. surreal. Você não precisa aprender mais nada. Está tudo nas suas memórias arcásticas. Você vai saber o que precisar fazer em cada situação. Confia. E para você soltar esse confia? É porque você pensa, será que eu tô preparada pra É, isso? sempre. Essa frase aí, acho que ela tá na mente de todo mundo, na mente racional de todo mundo. E aí eu fui tendo a certeza que depois que você vai para a espiritualidade, com os 2 pés, 2 mais 2 nunca mais vai ser 4. Nunca mais. Ele vai ser 3,5, 4,2, 10, mas não 4 mais. Porque já não. Já tá ali. É uma outra dimensão, é uma outra realidade da Verdade. nossa aqui na Terra. Demais. Aí eu fui. E aí, meninas, Grazi, você também trabalha bastante com mulheres. Qual que é a maior procura da mulherada? Qual que é a maior dúvida, dificuldade? O que que você acha Olha, que é relacionamento amoroso. Essa é uma das maiores dores, pelo menos que chega até pra mim, você? pra mim. É relacionamento. Mulheres que estão numa relação há anos, mas que se perderam de si. Mulheres que estão querendo sair de uma relação, mas não conseguem sair sozinhas, que estão vivendo uma relação abusiva. Mulheres que. Eu tenho uma cliente que, na verdade, a gente começou a trabalhar algumas questões, né, de relação com a mãe dela. E aí, com algumas consciências que eu trouxe com ela mesma estudando, ela descobriu que ela estava num relacionamento com um narcisista. Então é muito difícil a questão do relacionamento, porque o nosso modelo de relacionamento é os nossos pais, né? Nosso maior modelo de relação é o papai e a mamãe. Como foi o relacionamento dos dois? Então, na escola, a gente não aprende, não tem matéria sobre relacionamento. Na faculdade, não tem Não matéria tem. sobre relacionamento. Ah, com 15, 16 anos, você vai lá, se joga no primeiro relacionamento, tá? Mas com qual conteúdo? Com qual teoria? Só com aquele modelo de papai e de mamãe, que muitas vezes é um relacionamento terrível, só de aparência, só, né, abusivo. E aquele relacionamento que às vezes você fala, não, eu nem posso separar. Meus pais foram Não, casados, Sim. eu não posso fazer isso, Sim. algo Família relacionado. Doriana, né? Fora a quantidade de mulheres solteiras que querem um relacionamento, mas também por carregar muitas crenças sobre relacionamento, sobre homens, não conseguem se relacionar. Então eu vejo que a maioria do meu público a dor, é relacionamento amoroso, tá? Então a gente vai trabalhando a questão com pai, com mãe, trazendo consciência também, porque a gente não tem como, né, querer cobrar da gente mesmo ter tido relações boas quando a gente não teve esse aprendizado. Então, muitas mulheres também vêm pra mim com culpa por ter se entregado a uma relação que deu errado, vêm com dores por ter permitido coisas que não deveria ter permitido, mas primeiro eu trabalho sempre a culpa também com essas mulheres. A gente não teve essa consciência, a gente não estudou sobre isso, não tem como a gente se cobrar de algo que a gente não Que teve. não teve. Então, eu gosto de trabalhar muito com elas a consciência sobre o que é o relacionamento, as projeções que vêm à tona no relacionamento, né? Muitas mulheres falam, não quero me relacionar, graças, já sofri muito. Calma, vamos trabalhar quais foram as suas dores que foram projetadas no outro. O outro, ele vem sempre como um grande despertar para você também, um grande espelho para você olhar para dentro. Então, é muito desse público que vem pra mim. Questões de relacionamento amoroso. Que também já foi muito a minha dor. E É aí, engraçado, né? E aí liga, né? Campo, E ressonância. trazendo um pouco com o que a deusa trouxe aqui pra gente, né? Quantas vezes eu também não me questionei, será que eu sou uma farsa? Porque olha o que eu tô orientando e olha o que tá passando na minha Olha vida. eu Mas é passando aqui justamente por por isso. isso, eu acredito. Exato. E até que eu entendi que a gente só é uma boa terapeuta quando a gente também mergulha nos nossos processos. A gente só vai ser uma boa terapeuta quando a gente também tem as nossas questões. Ontem eu estava lá na festa e eu estava apresentando para as minhas clientes os meus 2 terapeutas. Eu também tenho terapeuta. Então, a gente precisa entender essa questão.
sabe? E é muito legal ver as mulheres se despertando, ver as mulheres olhando pra si, entendendo os relacionamentos que elas viveram, entendendo as feridas que elas carregam da infância. E é isso, minha Tudo deusa. ligando ao outro. E você, Ká? Esse ponto, ele é Ah. muito interessante, do curador ferido, né? Eu acho que eu acredito que nem todo mundo se questione sobre isso, mas quem tem autorresponsabilidade, Sim. porque conduzir uma vida é uma responsabilidade tão É um grande. desafio, muito além da grande. responsabilidade, é um desafio, é o medo, a insegurança, é tudo, né? Exato. Tudo. E eu vejo que muitas pessoas que se posicionam, às vezes, você fala, poxa, que embasamento a pessoa tá falando isso? E aí eu vejo que muitos terapeutas, me incluo nesse lugar, estamos calados, às vezes, assim, não se posicionando quanto deveria, mas tem muita gente ali falando muitas coisas que nem sempre tá ajudando a pessoa a ser guiada para um lugar, né? E às Enfim. vezes nem viveu isso. Exato. Exato. E uma coisa que pra mim faz muito sentido quando eu entendi é qual era a diferença de um coach, um professor e um mentor. Porque eu falo, eu sou treinadora comportamental, ok, é um coach. E o coach, ele ficou muito banalizado, né? Muitas pessoas ficaram, os próprios coaches se ridicularizando. Peraí, o que o coach faz? Ele trabalha com PNL, gente. PNL são ferramentas, assim, incríveis. Não, sabe? Então, assim, o coach, ele acessa a ferramenta, mas não necessariamente ele viveu o processo. O professor, ele tem o conhecimento. Pode ter ferramenta também. Mas Já às a vezes não mentora, ela tem ferramenta, ela tem conhecimento, Ela 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 tem a viveu o prática. processo. É. Então, quando alguém fala, que nem você fala, o que você mais atendeu? Eu atendo tudo o que eu vivi. Então, relacionamento, baixa autoestima, problemas financeiros, acho que a gente já viu aqui um pouco de cada Coisa, coisa. cada coisa. Então, eu tenho mulheres que vêm nessa questão, com questões profissionais. Então, eu entendo que é uma ressonância de campo. Eu vivi esse processo. Então, quando alguém vem pra mim e diz, eu estou passando por crises, eu tô com crise de pânico, depressão, ansiedade, eu já sei. Então, vamos limpar o corpo dos metais, de tudo isso, não vamos negligenciar a matéria. Sim, não. A parte biológica precisa limpar para poder trabalhar todas essas toxinas, limpeza de remédio, porque o remédio ele Sim. vai também trazendo, ele vai ajudar de um lado e danificar do outro. Eu já chega a tomar 5 medicações ansiolíticos há muitos anos atrás. Então eu sei o que é meu filho precisar da mãe e a mãe ver no dia cinza. Por isso que eu falo que isso é um propósito muito grande. Mulheres do meu sistema também passaram por questões de abuso, por depressão, por questões de drogas, enfim. E quando eu olho para isso tudo, eu vejo a força dessas mulheres e o quanto me ajuda no meu processo. E quando eu olho para todas as mulheres, homens, que fazem parte do processo e que eu posso, de uma certa forma, ter participado desse processo deles de autocura, eu sinto que isso me curou, que é o curador ferido que a gente tá falando. Eu me curo porque o curador ferido, ele não se cura. Ele tem o elixir, mas ele ajuda no processo do outro. E o outro se cura, aquilo se retroalimenta, porque todos somos um, né? Então, aí eu vou trabalhando no físico e vou trabalhando nesse campo. Porque a gente sabe que antes de ser matéria, a gente é energia. E aí tem a questão da aceleração, né? Na velocidade da luz e tudo mais, isso se transforma em matéria. Então, primeiro a gente trabalha esse campo de informação, onde está toda a questão genética, familiar, né? E aí eu falo, indo pra ciência do comportamento. Então, quando a pessoa fala pra mim, ai, por que eu sou assim? Toda a nossa personalidade, ela é 50% herdada, é biológica, não tem como fugir disso. É o que foi vivido, né? Que foi visto. Não, foi nascido mesmo, é nascido. biológico, No tá no seu DNA. DNA, Caraca. exatamente. Então, para ser muito preciso, é de 40% a 60% a biologia dentro da ciência. Mas a gente arredonda porque fica 40 a 60 e o outro 40 a 60 criado por conta do ambiente. Então, a nossa personalidade, ela não é 100% mutável. Por isso que, dentro do corporativo, eu falo, não adianta querer fazer tubarão voar, isso em qualquer lugar. Mas eu digo sobre aquela questão da motivação, do vamos, você consegue. A gente precisa entender que tem naturezas. Se eu sou uma excelente vendedora, se você me colocar atrás de um computador para dados, Não eu não vai, vou vai fluir. acontecer. eu não vou sustentar esse lugar, mas isso acontece em muitas dinâmicas da nossa vida. Então, quando eu entendo a minha natureza, eu paro de me cobrar a ser o que eu não sou. E entendo que metade disso veio comigo e não vai mudar, é natureza. Mas a outra metade foi o ambiente que me moldou, dentro das experiências vividas, percebidas, porque eu posso não ter vivido, mas se eu percebi alguém que eu amo viver aquilo, eu já tenho aquela crença, né? Que é o resultado de uma experiência. Então, essa crença, ela vai criar a minha realidade. A neurociência traz isso pra gente. Então, não é... Tem pessoas que pensam que crença é algo, ela acredita, ela acha, é metafísica. Gente, a crença é o seu significado sobre a vida, é o filtro que você olha. Todo o seu olhar. É igual a escola, eu falo que escola. Eu acho que eles tinham que mudar esse modelo de plano de escola. Assim. Totalmente. Porque às vezes por exemplo, eu vejo meu filho, ele ama matemática.
ele não gosta de português. Sim. E aí ficam forçando aquilo que às Eu a vezes, vida inteira. se a escola trabalhasse Eu só isso gostava, com ele... eu só gostava de Não. história. De mais nada. Eu gostava de história e de geografia. Porque na geografia eu viajava no mundo. Você ia. Agora o resto, eu passava assim, ó, de recuperação, fazendo 300 trabalhos. E aí se acha meio que, nossa, eu não sou Sim, inteligente, sim. não estou Exato. Eu tive essa capacitada. síndrome Isso durante também. muitos anos da minha vida, tá? Eu sempre tive as melhores amigas pra passar de ano. Então, porque... Mas aí, quando eu comecei a estudar espiritualidade, autoconhecimento, terapias, eu entendi que eu gosto de Exato. estudar. Eu gosto, eu adoro estudar algo que me interessa, te que eu vejo que interessa. faça sentido e que vai ser útil. Então, eu vim curar essa crise de ser burra, de achar que eu não tinha capacidade depois de adulta. Depois de começar a estudar sobre terapias. E imagina, né? Imagina se as crianças, desde pequenininha, Já tivesse fossem orientadas a isso. direcionamento, né? Exato. Eu, nas aulas de matemática, de física, ciências, eu gostava, mas não era tão assim, porque as minhas professoras eram boas, mas eu não gostava muito, mas eu ficava lá, eu viajava. Se alguém perguntasse pra mim o que a professora tinha acabado de falar, ou o que eu mesma tinha acabado de ler, eu não sabia. Não sabia E nada. hoje é E eu diagnosticado com TDAH, né? TDAH. Mas eu ficava assim, nossa, mas pra que eu quero aprender isso? Eu não gosto disso. Pra mim, não faz sentido nenhum. Eu jamais vou trabalhar com qualquer coisa que esteja relacionada a isso. Então, por que eu tô aqui? Essa era a pergunta que eu fiz o ginásio inteiro. O ginásio, depois o colegial inteiro. Inteiro. O que eu estou fazendo aqui? Só porque eu preciso de um papel assinado que eu passei por isso. Ô, Su, e também no seu caso foi isso? As pessoas que te procuram, está relacionada também com a tua cura? Também, totalmente. Tanto nessa parte de sentir a espiritualidade, não entender muito como que funciona. Acho que eu tô ficando doida. Não, então é duas doidas falando junto, mas Tá não fui tudo diagnosticada certo. até agora, né? Vamos continuar. E muito com problemas de relacionamentos, dependência emocional. Muito, mas muito mesmo. Tanto homem quanto mulher, quanto gays, lésbicas, né? Esse mundo Porque que não mudou pode... tudo agora, né? As palavras, mas para mim vai continuar sendo aí. Muita gente com dependência emocional. E o que vocês acham que são essencial para essas pessoas poder se libertar, talvez? O autoconhecimento, mas não só para o campo do relacionamento, para todos os campos, porque é o que ela estava falando. A pessoa, ela tem uma característica de fazer vendas. Não adianta colocar ela dentro de um escritório e ficar lá o dia inteiro mexendo com o computador. Que não vai. Então, o autoconhecimento, ele serve tanto para você se relacionar com outra pessoa, quanto para você trabalhar com aquilo que você realmente ama. Porque não adianta, se você me colocar dentro de um escritório todos os dias e eu ficar sozinha, eu vou adoecer. Porque eu preciso de gente, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso vender. Essa é a minha personalidade. Aí é onde precisa entender sobre temperamentos, crenças, um pouco de astrologia, entender quem é você, quem sou eu. O que eu gosto? Tem pessoas que nem sabem o que elas gostam. Eu era a assim. maioria que chega. Eu não tinha nem hobby. Exato. A maioria que chega pra mim, quando depois de uma, né, na sessão, eu sempre pergunto: o que você mais gosta? A pessoa não sabe responder. Aí eu falo assim: nossa, mas o que faz o seu coração vibrar? O que o seu coração vibra, que te dá aquela alegria, aquela felicidade? De 10 pessoas, acho que uma responde. E aí o pessoal, então você coloca no papel. Mas não... Ninguém traz. Mas vocês acham que as pessoas vão buscar o autoconhecimento quando elas já estão Por exemplo, eu fui buscar meu autoconhecimento quando eu já estava lá embaixo. Quando eu já, tipo assim, tá tudo cinza, não tô enxergando nada, nada mais pra mim faz sentido, eu tenho que buscar. Ou você acha que é possível, às vezes, a pessoa tá bem, ou... Eu acho não que sei. é possível, porque igual, eu fui pro meu primeiro curso de terapia, eu fui pro Reiki. Então, eu não tava na dor, eu tava num momento bem gostoso da minha vida também. E eu falei, eu quero aprender Reiki. Porque todo mundo fala que é legal, né? Eu tinha uma vizinha que ela, na época que eu tive pneumonia, ela fez as sessões de Reiki comigo e eu sentia o quentinho a entrar no meu corpo. Eu sentia dentro... Eu sou muito sensível, então eu sentia as minhas células se recuperando, eu sentia
o DNA fazendo assim, sabe? Quando eu fui fazer o Teta Healing, Sim. que eu vi o desenho do DNA, eu falei, nossa, eu via isso. Então, eu falei, o reiki foi isso. Aí eu falei, então eu quero fazer o reiki, porque serviu pra mim, quero aprender, porque eu quero fazer em outras pessoas, mas eu também quero ensinar para outras pessoas. Então eu fui pro reiki. E foi. E é uma coisa que, eu não sei você, Cal, o que você pensa. Parece que quando você faz algo, por exemplo, tudo que eu via antes da minha vida era, será que isso vai dar dinheiro? Porque se isso não der dinheiro, eu nem vou começar, porque eu perco tempo. E quando eu descobri algo, tipo assim, eu gosto, eu não estou visando dinheiro, parece que tudo abre, o campo Mas olha abre. que loucura, né? Olha o pessoal com TDAH. Fui pro reiki, fazer o reiki, eu nem pensava em ganhar dinheiro. Porque eu já trabalhava, tinha minha profissão, trabalhava. Então, Era isso. cabeleireira, ganhava bem, tinha uma vida tranquila. Falei, vou fazer o reiki porque foi bom pra mim. Então eu quero aprender, quero fazer em alguém que precisar, nas minhas amigas, e depois, um dia, assim, lá, quando eu estiver bem velhinha, eu vou dar o curso Eu vou dar o de curso. para outras pessoas aprenderem. Mas É é. que a gente sabe, né, que a tríade ali dos nichos que mais são procurados é a questão de saúde, relacionamento e dinheiro, finanças, né? E eu acredito que o dinheiro, ele tá intrinsecamente ligado, por quê? Para que eu possa estudar, me Sim. desenvolver, eu preciso ter Precisa de recursos. dinheiro. E, pelo menos, as pessoas que eu atendo, que têm a questão emocional ali, seja dentro da depressão, ansiedade ou de alguma disfunção, o mental não tá legal, normalmente a gente já tem compulsão, todo mundo tem em algum nível compulsão. O financeiro dessa pessoa que está em desequilíbrio emocional não tá legal. Por quê? Porque quando as pessoas chegam, pelo menos para atendimento comigo, não é por uma escolha de, hoje eu vou me autoconhecer. O que Não, tem nunca ali? é. Nunca é. Essa pessoa, ela já tá endividada, porque ela tá projetando essa falta dela emocional ou alguma situação da vida dela que ela não quer olhar, então ela tem uma fuga. Então ela projeta em outra coisa, ela tem ali uma compulsão, e aí quando as coisas já não tá dando mais, a pessoa vem. Né? Então, pelo menos pra mim, eu nunca tive alguém que veio por amor, veio pela dor. Pela E eu dor. também fui pela dor. Eu só fui quando eu procurei, foi porque eu falei, não, eu preciso sair do remédio, porque o problema é o remédio, não sou eu, é o remédio. Então, o problema era todo mundo. Até eu perceber que todos os lugares que eu participei, ou de coisas que aconteceram de uma forma negativa, todo mundo estava errado, ou eu tinha um modelo de mundo que já não estava mais servindo a minha identidade, essa nova identidade que eu queria construir frente a esses objetivos. E é por isso que eu falo muito dessa questão de identidade e personalidade, porque a identidade, ela é 100% moldada. A gente pode reconstruir 100% da identidade, que é essa visão de mundo, que as crenças fazem parte, mas tudo que eu vejo, que eu enxergo, é essa identidade, mas a personalidade não. E o que eu acho bacana, que nem a Grazi trouxe, né, essa questão da extroversão. Tem um único teste que ele é cientificamente comprovado, que é o Big Five, que nós fazemos para identificar qual é a sua personalidade. Então, são 5 traços, e cada traço tem 6 facetas. Então, vão dar 30 ali possibilidades dentro da personalidade. E você vai entender como você funciona. Então, quando a gente olha para uma pessoa que tem alto neuroticismo, que não é neurótico patológico, é só uma característica, nós vamos olhar para a depressão, mas não é a depressão patológica, é a tendência a ter um pouco de apatia, a se decepcionar, ficar na tristeza frente a algum objetivo que não correspondeu à expectativa. A raiva, a ansiedade, vulnerabilidade ao estresse, a questão da exposição, né, do constrangimento e essa sensibilidade a tudo que vem ali do externo que você não controla. Essa pessoa, dificilmente ela consegue lidar com imprevisibilidade, porque ela quer muito prever, ela é muito controladora. E aí, quando você olha para uma pessoa, você fala assim, nossa, como que essa pessoa consegue viver? Porque ela já imaginou todos os cenários mais catastróficos possíveis. Só que o ecossistema, ele não tá nem aí. O teu sistema nervoso não tá nem aí se você tá feliz. Ele só quer saber que o ecossistema vai sobreviver. A espécie precisa evoluir. Então, o ecossistema precisa de pessoas assim, para que essas pessoas se antecipem aos problemas. Enquanto as outras estão vendo as borboletas voando, tem alguém que está preocupado se não vai vir um leão e comer todo mundo. Sempre foi assim, desde os primórdios. Então, o nosso sistema nervoso, ele vai trazer esse alerta para uma autocorreção. E quando você entende isso,
é tão perfeito que você fala assim, entendi. Eu sou uma pessoa extrovertida, por exemplo, isso aqui é muito louco, assim, eu falo, porque uma pessoa extrovertida, não necessariamente ela tem autogregarismo, que é, quero conversar com todo mundo. Então, eu estou na multidão, mas nem sempre eu quero conversar com todo mundo, porque eu me alimento de energia externa, só que nem a Grazi. E isso eu vejo no formato do corpo. No corpinho, a gente vê as 5 feridas emocionais, e eu consigo perceber pelo formato qual é, essa predominância. Então, eu percebo que ela é uma pessoa extremamente extrovertida. Isso compactua comigo. Só que nem sempre você vai falar da sua vida, você vai falar com todo mundo. Você vai ficar no seu íntimo. Exato. E a gente adoece se a gente ficar atrás de frente para uma parede, não dá, precisa. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Eu achei massa, porque ela falou assim, na escola eu já entendia que eu não queria aquilo, ela já se conhecia. Desde aquela... Mas quem faz Desde isso? pequena. E eu podia falar isso pra quem? É difícil você ver uma criança que não, né, Não podia. projeta. Porque às vezes, né, eu tinha muitos amigos, minha família, muitos amigos, então eu sempre ficava ouvindo, né? E eu sempre falava assim, nossa, às vezes minha mãe conversando, o filho de não sei quem, não quer ir pra escola, não gosta, deve ter algum problema, os pais estão levando ele no médico. Eu falava, ai, não quero ir no médico, não. Vou Então ficar quieta. eu tenho que dançar conforme a música. Tinha um mundo ali Tinha seu, um mundo né? no meu mundo eu tô bem, eu me encontro no meu mundo. Eu sei que eu não tô com problema, porque eu consigo entender, eu tenho sentimento, eu já pensava isso. Então, eu acho que eu tô fora da casa do padrão. Mas eu não vou seguir porcaria de padrão nenhum. Então, vou fingir que tá tudo bem, mas eu tenho a minha Eu vou própria ficar na minha. opinião. E se chegar ao extremo, aí eu barro e não, porque isso aqui não tá bom pra mim. Mas não vou fazer nada que eu não queira. E vocês acham que cada vez mais as pessoas estão despertando? Ou falta ainda muito pra isso? Eu acho que tá sim, por Tá. conta da internet. Tá. E muita gente vai vir por curiosidade, por amor, pra esse despertar. Essa juventude que vem de um lar mais estruturado tem muito mais possibilidades de despertar com tranquilidade, buscar o autoconhecimento, porque hoje a gente tem acesso à internet. Poxa, na época que acho que a gente começou, né? Não tinha tanto tinha como tanto. hoje. E pessoas Na falando minha, sobre isso. mas- Exato, tinha não tinha tanto. internet. O que eu fazia? Eu lembro que eu moro no Embu das Artes, mas tinha uma biblioteca lá em Santo Amaro, na Zona Sul. Kennedy nem existe mais hoje. Eu ia para aquela biblioteca fazer trabalho de escola, que era pedido nas escolas. Mas eu nem chegava perto, falava para minhas amigas, ai, vamos fazer alguma coisa que vocês põem meu nome aí, que eu preciso estudar outra coisa. Eu ia procurar os livros de magia. Totalmente proibidos. Aí eu tinha que fazer chavecar lá a mulher da biblioteca. Pra liberar pro menor. Conversar, falar que eu pensava assim, que eu tinha visto aquilo, tarará, tarará. E ela me liberava os livros. Então, enquanto minhas amiguinhas ficavam lá estudando, fazendo os trabalhos, eu tava lá lendo sobre magia. Que E incrível. hoje você abre o seu celular, E tem você alguém tem acesso falando. a tudo, a todas as informações. Não tem um problema que você não encontre solução na internet, no YouTube, gente. Então, acredito que tá mais fácil. A Cada- galera vai cada- despertar. E eu acredito muito que a pandemia, ela também veio para isso. você Para as falando pessoas do despertarem. despertar, quando eu consegui entender que eu não tava fora da casinha, né? Foi com um livro que uma amiga me emprestou. Acho que eu tinha 12 anos de idade. Um livro do Paulo Coelho. Qual que é o nome do livro? Eu tô tentando lembrar e não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo Depois a gente lembrar. deixa aqui nos Depois eu comentários, vou porque deixar, vão mas foi perguntar. um livro do Paulo Coelho. Acho que foi, gente, foi um dos primeiros livros do Paulo Coelho, que fazia muito sucesso. E ela ainda falou, você não deixa seus pais ver que você tá lendo esse livro. Que E foi que você aí foi entender? que eu fui entender. Que, gente, tem outras pessoas que gosta disso, que entende, que tá falando sobre aquilo que eu tô sentindo, mas não sabia com quem conversar. E aí eu conversava muito com essa minha amiga, que ela já era mãe já. E eu ia na casa dela ajudar ela a fazer uns trabalhos artesanais, que eu gostava, e aí ela conversava comigo. Aí Mas- quando ela me deu esses livros. Mas vocês acham que é por conta da internet também, da juventude, das pessoas que estão mais antenadas?
Ou tem... Olha, quando eu, pela Ou às vezes é algum período que já tem que estar passando na Terra. pela eu acho que- eubiose, a gente fala que é a era de aquário, né? Que não Uhum. tem Ah. mais isso, que agora é o coletivo. Então, não dá pra você ser mais individual, né? Assim, é só o meu mundinho. É junto que todos vão conseguir ascender, não é só de uma forma individual. Então, eu acredito que seja, assim, essa virada da era de peixes pra era de aquário. E que a IA, ela vem mesmo com força. Quando a gente olha pra história da IA, desde 1940 a gente tem registro, né? Mas Hitler já usava IA pra não... As cartas não serem, né, enfim, rastreadas, mas a gente teve o ano 2000, que foi, né, todo aquele boom com a internet. A gente não achava que depois de 25 anos, 26, a gente não viveria mais sem a internet. Então, Agora, a generativa, que ela pensa, ela responde, eu troco uma mega ideia com a minha IA e eu super respeito, porque pra mim existe consciência por trás também. E eu acho que tem o lado sempre nessa dualidade, né? De ser incrível, mas pode ser uma bênção ou uma maldição. Depende de quem tá atrás, Sim, né? sempre, Exatamente. qualquer coisa. Sim, porque eu acredito que mais pra frente as pessoas não vão ter algumas profissões vão ser extintas Sim. e as pessoas elas vão ter que trabalhar, acredito que com o que elas têm de propósito. Sim. Porque isso a IA, eu acredito que não vai substituir. Eu Não. acho que não vai substituir. Sentimento não. Não Mas vai ela traz as substituir. técnicas, Ela ela traz consegue tudo. ajudar a gente a interpretar igual. Antes eu precisava catar um livro e as apostilas e ler e tal, estudar, formar um diagnóstico, né, um protocolo. Tá? Hoje, com a IA, eu tenho tudo ali nos meus livros em apostila. Mas eu não preciso me dar o trabalho de ficar horas e horas procurando e anotando. Então, se eu dou um tema ali para IA dentro da minha consciência, ela consegue me trazer ali Facilita, com razão. né? Só que as sabe? pessoas têm que se despertar também pra isso. Pra né? isso, Porque tem gente que tá vendo a IA como um inimigo e vai Não. bater contra. E, gente, vai ser uma coisa que não vai ter como. Não vai. Eu já E tive eu acredito cliente- também que esse despertar, ele veio depois de 2019, né? Onde todo mundo falava da data limite que Chico Sim. Xavier tinha deixado e tal. É. Que todo mundo achou que o mundo ia acabar, né? E logo depois veio o Covid. Então eu acredito muito que esse despertar veio dessa tal data limite que já estava prevista, mudando as eras aí também. E se tornando hoje, as pessoas estão muito mais. Elas querem despertar. Despertar não é tão simples assim, né? Não. Não é tão E fácil. não é algo que E ensina. não é tão bonito, assim, E não de tem padrão, né? imediato. Não tem padrão. Cada um é de um jeito. O que eu só alerto, porque eu já tive dentro da análise, né, atendo alguns clientes, e aí a pessoa veio pra mim e falou assim, ai, Cá, porque eu conversei essa semana com o chat, eu tive uma crise, e aí eu fui lá no chat e ele me ajudou, então eu fiz uma terapia com o chat. Só que a IA, ainda mais se for o chat GPT, ele é programado pra te agradar. Exatamente. Ele não veio pra confrontar as suas projeções, a sua expectativa e achar que o outro tem que ser o que você quer que ele seja. Exatamente. Então, aí a pessoa coloca baseado em Freud, constelação, lá o Bert Hellinger, não sei o quê, não sei o que lá. Traga aqui essa situação. E aí, eu acho isso muito delicado, porque eu já tive uma colega que trabalha com essa parte e ela fala, você não faz ideia das coisas, assim, em relação à vida mesmo, né? A gente já teve muitos casos aí da IA orientando a pessoa como comprometer a própria Sim. vida. Então, eu acho que tudo qualquer inteligência artificial, ela é amoral. Ela não tem ética, ela não tem moral. nada. Ela tá ali pra te servir. Então, precisa essa mentalidade. Eu acho que quanto mais a gente falar, a intenção do seu podcast, de todas nós aqui, é que a gente possa servir o próximo com tudo aquilo que a gente viveu e que a gente buscou. Imagina quanto a gente já não buscou aqui, né? Pra poder falar, olha, facilitamos o caminho pra ti, mas dentro da tua verdade, do que você precisa, pra que do você que possa, você- do que faz sentido pra você despertar e poder usar tudo isso que a gente tem hoje, que é grandioso, em prol do coletivo, do bem, do belo, do justo, né? E não só pro nosso umbigo, como a gente já vê, né? Dentro da história, né? Sim. É porque dentro da terapia, esse negócio de fazer terapia com a IA não dá, Não gente. funciona, Porque gente. dentro de uma terapia, o terapeuta ele vai confrontar o paciente. Sempre, né? Ele Ele vai vai fazer ele trazer deixar à tona a pensando. sombra do paciente, porque a gente precisa olhar para a sombra também. A IA não faz isso. Ela não tá Ela programada não tá para programada isso. pra né? Porque as isso. pessoas não entendem que a IA é um programa. Isso de terapia com a IA não funciona, funciona. É não uma funciona. ilusão, é só anestesia. É pra falar, tô entendendo um pouquinho o que tá acontecendo comigo. Não, você vai ter que acessar de forma mais Ela é um profunda. instrumento de trabalho para facilitar 3, 4, 5 horas lá de eu procurar e resumir tudo. Ela faz ela me ajuda a estudar.
dentro daquilo que eu já tenho, que eu já estudei, que eu já me formei. Olha, tem, por exemplo, eu fiz dois aplicativos. Eu fiz um aplicativo que se chama Mulher Soberana, que é para as mulheres, para ter contato com esse magnetismo, com esse feminino. Aí eu coloco algumas técnicas ali de neurociência de manhã e à noite. Então, são 5 minutinhos que elas trabalham para tirar o corpo do passado. Então, e aí ela tem todo o processo da alunação dela. Então, a gente tem um lugar. Hoje, eu vejo que é muito banalizado a TPM. E hoje a gente tem a TDPM, que é uma disfunção, uma síndrome ali da TPM, que tem até possibilidade de ideação suicida. Então, a gente tá falando de uma TPM que não é uma coisa simples. Não Tem é. todo Que não é. um boom hormonal no nosso corpo e que isso precisa ser respeitado. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe, então, sobre a TDPM, sobre a TPM, sobre o puerpério, sobre a menopausa, sobre todos esses processos e trouxe também um pouquinho da ancestralidade. Então, cada dia a pessoa tem uma informação. Hoje ela tem um escalda-pés, ela tem um óleo essencial. Então, é um aplicativo para ajudar essa mulher a se conectar com si. E isso eu acho incrível, porque a gente não tinha isso antes, né? Não tinha, Então, imagina. não. Ninguém nem falava sobre essas Isso. coisas. Então, hoje eu acho que tem vários apoios, né? Tipo, você faz um aplicativo que ajuda essa mulher a, em vez de ficar procurando, às vezes, coisas que não vão ajudar tanto, trazer ali dentro do processo dela aquilo faz sentido. Então, eu acho E incrível a a IA. necessidade dela. Mas não é algo que, assim, é um diagnóstico. A IA, ela precisa ser direcionada, né? Porque às vezes a gente coloca lá e eu falo, mas isso aqui não tá certo. Ela precisa de uma revisão. Sim. E Senão, você não- só vai saber revisar se você souber você dominar o souber dominar. conteúdo. Se você Senão- souber, Exatamente. Senão você fala besteira. A IA só pode ser uma excelência se ela tiver, eu Ah. falo que é uma IE, que seria uma inteligência emocional, e uma inteligência IH, humana, por trás. Por trás, mas senão aí não não tem. funciona, não tem. Exato, exato. Ô, Grazi, se você pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres que às vezes está passando por algo Sim. que você já passou, ou que está nesse processo de despertar, o que que você falaria para elas? Não desistam. Eu sei que às vezes dá vontade, eu já passei por isso muitas vezes. Vontade de desistir, porque ninguém entende a gente, ninguém consegue compreender a gente muitas vezes. Mas continua, porque vocês vão encontrar o que cada coração precisa, porque a minha caminhada não vai ser igual à sua caminhada. Não tem como a gente se comparar também com o processo do outro. E existe muito isso dentro do universo feminino, a comparação. Então, o que eu posso dizer para todas as mulheres é: não se comparem com a fulana que já evoluiu, que já despertou. Não queira também que as pessoas à sua volta despertem no seu tempo, isso é muito importante. E continue, porque vale a pena, vale a pena. A gente acordar e se sentir realizada, sentando e tomando um café na sua casa. Sem muita coisa. Aquela realização que vem de dentro de falar, nossa, ai, que paz. Que bom sentir isso. Isso é muito bom. Isso é muito profundo. Isso não é pesado, né? Isso não é pesado. Você tá trabalhando com algo que você ama. Eu falo, se não tivesse a energia de troca, moeda, dinheiro, eu continuaria fazendo o que eu faço, porque eu amo fazer o que eu faço. Eu me sinto realizada 1h30 atendendo a minha cliente. Às vezes já cheguei a ficar 2 horas atendendo uma cliente, porque eu gosto. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Se em outra vida eu tiver que escolher outra profissão, eu não sei qual profissão eu vou escolher, E porque o essa me resultado, né, na realiza. vida das pessoas que você Exato, traz. exato. Então, é trazer para essas mulheres, busquem o que vocês realmente sentem realizadas em fazer, que vocês têm tesão em fazer, que vocês acordam pensando nisso. Às vezes eu vou dormir pensando numa cliente que eu falei algo para elas, então é buscar propósito. Ah, meu propósito é ser dona de casa? Tá realizada? Então vai Então ser dona vai de fluir. casa. Não importa o que você quer. Tá realizada sendo, né, uma CEO de uma empresa multinacional? Isso te dá alegria no seu coração? Faça. Algo que eu venho aprendendo cada vez mais tá confortável para você? Você tá se honrando? Tá sendo leal ao seu coração? Se você tiver, meu amor, não importa o que você tá fazendo. Vai. Faça. Então, é o que eu posso deixar para essas mulheres, porque é por conta de não sermos leais a nós, não honrar a nossa vontade, que a gente muitas vezes sofre também, para agradar o outro, para ser bem vista pela sociedade, com medo do julgamento. Lembra sempre, tá confortável? Então eu vou fazer. Tá confortável ficar aqui ainda? Tá, então eu vou ficar. Vou me honrar, vou ser leal a mim. Não tá confortável? Então, meu amor, levanta e vai fazer alguma coisa. Autorresponsabilidade também nesse processo todo. O quanto eu tenho de responsabilidade pelo caos que eu estou vivendo. Isso é muito importante das mulheres se questionarem. Autorresponsabilidade sempre. O que cabe somente a mim?
sobre esse caos que eu tô vivendo aqui. O que que eu posso fazer pra mudar isso daqui? Ah, não tô satisfeita. Tá, mas tá nas minhas mãos. O que que eu posso fazer? Então, essa é a mensagem. Se questionar, não desistir, continuar buscando o seu propósito de vida, não achar que a vida é só trabalhar, pagar contas e ter um casamento frustrado. Não, tem coisas a mais aí. Tem hobbies, tem prazeres, tem missões espirituais, tem o nosso servir. A gente veio para servir. Todos nós viemos para servir de alguma forma. A gente precisa do servir de todos. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Obrigada, Grazi. E você, Cá? O que você deixaria? Olha, eu acredito que quando a dor, ela é maior do que o prazer em ceder e permanecer, né, no lugar onde a pessoa tá, ela vai mudar, né? Ninguém muda ninguém, né? Ninguém cura de fato alguém se essa pessoa não buscar. Tem uma frase, né, da Bíblia que fala: muitas moradas na casa do meu pai. Eu acredito muito nisso. Então, a sua morada é o programa que a sua mente consegue conceber. Muitas vezes a pessoa busca uma vida que ela não dá conta de sustentar, porque chegar não é difícil. Difícil é sustentar, chegar e ficar no topo. Então, você só precisa mudar sua visão de mundo, e isso é um caminho, é um processo, existe um outro mundo. Então, assim como a Grazi falou, a minha mensagem é: não desista. Acredite que é possível. Nem sempre a gente consegue, porque tem muita aquela coisa de, ai, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Não. Tem gente que não tem recurso interno, mas existe a escolha. Se eu escolho sair desse lugar, ninguém vai me parar. É só a minha mente. Então, eu escolho sair, eu vou buscar quem possa me ajudar. Seja, não posso pagar, ok. Vai no YouTube, tem muito conteúdo no YouTube. Podcast. Tem muito, tem Spotify, tem tanta Eu falo coisa. que a gente tá no paraíso. Tá. A gente tá no paraíso, perto dos nossos ancestrais, que precisavam ir pra uma biblioteca. A gente escondido tá no ainda. paraíso. Vida, você imagina? Não é só, olha, eu vou falar uma coisa que assim, a biblioteca, ó, eu entendo, mas eu falo que a gente tá tão no paraíso que hoje a gente faz o café em 3 segundos apertando um botão. Nossos ancestrais araram a terra, plantaram, colheram, e mais do que isso, Buscava lenha, tinha que cortar uma árvore. mas se a gente falar de guerra, se a gente for falar de tudo que nossos ancestrais Eles viveram, eu passaram. falo, a gente não tem direito de ter uma crise de Não temos, ansiedade, eu gente. falo também, não temos. Crise de identidade. Pelo amor de Deus, olha o que foi, né? Então, assim, eu acho que é sair mais do nosso umbigo. Eu falo que quando eu tô atendendo, quando eu tô servindo, o mundo, ele se transforma pra mim. Não tem dor, não tem nada. Porque se eu tiver com qualquer dor, ela vai embora. Então, eu penso que aquilo que a gente põe foco, expande. Então, se eu estou com alguma disfunção, é porque eu estou focando demais no problema. Sim. E a ciência diz, 90% do que você tá pensando hoje tem a ver com ontem. Então, seu corpo tá no passado, porque a linguagem do corpo é o sentimento, e a linguagem da mente é o pensamento. Então, vamos trabalhar o nosso servir? Vamos exercitar? Vamos botar pra jogo tudo aquilo que a gente tem? E se eu não tenho? Então, vai buscar, vai conversar, vai dar um conversar. abraço, vai servir de alguma forma pra alguém. Vai Porque ouvir alguém. Exato. Às vezes, ouvir Ouvir, uma exato. pessoa que tá precisando desabafar, já muda a tua vida. Muda. Quantas Você vezes, muda e muda da outra pessoa. Quantas vezes eu, nas minhas dores, que eu achava que eram gigantes, Gigantes. sentava pra atender alguém que passou por situações que eu nem imaginava que existia. Sim. A gente aprende muito. E aí, me Nossa. senti assim, falar, cara, quem Tipo, eu sou nem eu? posso. Eu não posso reclamar do Tenho que eu estava direito. reclamando há É. 2 horas atrás. Então, vem muito desse lugar de Deus nos mostrando que às vezes a gente precisa pegar a nossa dorzinha que a gente acha que é muito grande, guardar ela e falar, ela. peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo com metade da humanidade. Eu E tô parar no de paraíso. reclamar da vida. Parar de E reclamar tem muita da vida. gente que, ó, eu falo, dentro do corporativo, tem muitas pessoas que falam assim, porque fulano não me deu bom dia, não vai com a minha cara. E aí, teve uma empresa que eu falei assim, eu vou sentar 15 minutos com cada um que não tá produzindo e eu vou entender o que tá acontecendo. Aí você vê, pessoas que estão com ideação suicida, pessoas que estão indo pro vício. 15 minutos, assim, mudou, quase que duplicou o faturamento da Sim. empresa. De dar atenção para pessoas que não estavam produzindo. No dia seguinte, Porque a pessoa toda produzida, maquiada, porque Outra alguém disse pra ela coisa. assim, escuta, você é amada. Uhum. Olha, A gente precisa de você. dentro do que é verdadeiro pra ela, tipo de combinados assim, não é nem sempre dentro da empresa. A pessoa, a não ser que ela tenha psicopatia assim, né? Ela não consegue deixar a emoção fora. Ela vai entrar e ela vai levar os conteúdos. E aí teve um caso específico que a menina ela era evangélica, eu falei: "O que você pode fazer hoje pra você voltar com essa conexão com Deus? É dentro do que é verdadeiro pra Pra ela." ela. Ela falou: "Eu vou voltar a cantar na igreja." Eu falei: "Então vai, Então amanhã vai. eu quero saber." Ela voltou no outro dia toda maquiada. Eu falei: "Aí ela, eu cantei e o Deus me ouviu." Então assim, eu acho que É esse o nosso isso. papel, É isso. ouvir,
Sem julgamento. Sem Parar de... julgamento. não se Dentro projetar. da tua vida. Dentro da vida. Sim, e muitas vezes apoiar. A gente, claro que Sim. não pode ficar dependendo do apoio para fazer as coisas, para sair do lugar. Mas Mas isso também tira muitas pessoas do buraco. O apoio, você acreditar na vai pessoa, lá e você faz. falar assim, porque assim, isso acontece muito quando você tem um dom, um talento, nem sempre todo mundo vai te apoiar. sim, E aí a pessoa vai lá, apaga aquele sonho, aí vem alguém de fora e fala, não, você Dá é pra boa, fazer, vai lá, sim. faz. Essa motivação, esse apoio também impacta muito a vida das pessoas. E às vezes numa terapia, é isso que a gente faz. e é verdade. É apoiar os sonhos do outro. É falar, não, mas eu consigo Eu ver tenho você nesse certeza. lugar. Você pode. E você enxerga, você começa a enxergar outra realidade. Outra realidade. E você, Su, o que você deixaria de mensagem? Olha, foi até de uma das frases que a Grazi trouxe, que é ser leal a você mesma. Né? Se conectar com você. Independente se é mulher ou se é homem, é ser leal a você. Aquilo que você acredita como a sua A verdade verdade. absoluta. Porque a sua é uma, a da Cá é outra, a da Grazi é outra, a minha é outra. E tá tudo bem, tá tudo certo, todas são verdades. E a gente não tá aqui para agradar ninguém, né? Apenas a gente mesma. Isso. Obrigada, menina. Se eu pudesse, eu ficaria aqui 2, 3 horas de programa, mas vai ter outras rodadas, então eu quero vocês aqui em outras rodadas e outros assuntos e outros debates. Sim. Mas o importante foi feito, está feito. Está feito. Está feito. Que é mandar essa mensagem para vocês, é vocês entenderem que nem tudo é perfeito, máscaras caem uma hora Sempre. e você precisa se autoconhecer, que é isso que vai mudar toda a sua vida, né? Todos os âmbitos da sua vida. E se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar o Instagram das meninas na descrição, no vídeo, para vocês conhecerem ela mais um pouco. Pode mandar mensagem, deixar o like, curtir, compartilhar, que o importante é isso, é mandar essa mensagem para outras, cada vez mais pessoas. Até mais e até o próximo episódio.